A mais uma palestra promovida. Desculpa, gente, apareceu umas coisas aqui. Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra promovida pelo Grupo de Estudos em Fitopatologia, Luiz de Queiroz, o GFITO LQ. Meu nome é Gleice e eu sou coordenadora de gestão de pessoas do grupo. Para quem ainda não conhece o grupo de estudos, ele é formado por estudantes de pós-graduação, graduação, professores e demais interessados ligados à área de fitopatologia da Exalc-USP. E atualmente tem como professor coordenador o professor doutor Jorge Alberto Marques Rezende, docente da mesma instituição. Os objetivos do grupo são compartilhar conhecimento e experiências relacionadas à fitopatologia e, consequentemente, proporcionar aos alunos um maior desenvolvimento na formação acadêmica e profissional. E seguindo este intuito, hoje recebemos nosso professor coordenador para falar sobre o uso da pré-imunização no controle de fitovirose. O Dr. Jorge Alberto Marques Rezende é engenheiro agrônomo pela Universidade de São Paulo, mestre em fitopatologia pela mesma instituição e doutor em patologia de plantas pela Universidade do Estado de Oklahoma. É professor titular da Universidade de São Paulo desde 2003, onde vem atuando principalmente na área de virologia vegetal, com ênfase em viroses de cucurbitáceas, maracujazeiro e algumas solanáceas, abordando aspectos de diagnose, epidemiologia e controle. Durante sua carreira, recebeu diversos prêmios, dos quais destaco aqui apenas os dois últimos, o Prêmio Paulista de Fitopatologia e o Troféu Bota Dr. Álvaro Santos Costas, ambos entregues no ano de 2015. A todos os ouvintes, caso tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para abrir o microfone e fazer as perguntas diretamente para o professor, para que a palestra seja a mais dinâmica possível. Caso prefiram, enviem as perguntas no chat, que eu mesmo transmitirei as dúvidas para o professor. Peço também para que abram os microfones somente em caso de dúvidas, mantendo desligado no restante do tempo, para não atrapalhar a palestra. Agora eu passo a palavra para o professor Jorge, e desde já agradeço, em nome de todo o grupo, por ter aceitado o convite e por compartilhar seus conhecimentos conosco. Uma boa palestra a todos. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite aí do grupo de estudo em fitopatologia, que foi recentemente reativado, o que é muito bom. E também pela oportunidade de falar sobre esse tema, né? Que é um tema que sempre me chamou a atenção, e foi uma oportunidade para revisitá-lo, né? Uma vez que há tempo que estou um pouco distante desse assunto. A ideia nesse tema é focar exclusivamente nos trabalhos de pré-imunização que foram feitos no Brasil, apontando os casos de sucesso, aqueles que não tiveram sucesso, e discutir eventuais perspectivas futuras. Então, conforme a Gleice comentou, vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, se não estiverem acompanhando ou tiverem alguma dúvida durante a apresentação. Terei prazer em responder. Bom, o conteúdo que eu preparei, primeiro eu vou falar do sucesso, que envolve a tristeza dos citros e os mosaicos comum e amarelo das cucurbitáceas, os insucessos que envolvem o mosaico do mamoeiro e o endurecimento dos frutos do maracujazeiro, e, finalmente, as perspectivas futuras para a gente complementar o tema. Então, começando pela tristeza dos citros, uma breve introdução sobre a doença, né? Todos vocês já devem estar cansados de ouvir falar da tristeza. É um vírus que chegou no Brasil por volta de 1930, 30 e pouco. Dizimou as árvores no Parque Citrícola do estado de São Paulo, né, que era composto por 12 milhões de árvores, e praticamente 9 milhões foram mortas pelo vírus, que é um closterovírus,
transmitido principalmente pelo pulgão preto do citrus, Trochoptera citricida, e que causa uma redução no desenvolvimento da planta, caneluras no tronco, redução do tamanho da fruta, quantitativo, qualitativo, e que no mundo foi responsável pela morte de aproximadamente 100 milhões de árvores, né, durante vários anos devido à incidência alta dessa doença. Os primeiros trabalhos de pré-imunização em citrus, eles foram realizados, eles tiveram início por volta de 1946, através de uma cooperação naquele momento, entre o Dr. Álvaro Santos Costa, que era então chefe da seção de virologia do Instituto Agronômico, com dois pesquisadores, dois virologistas famosos na época, né? Ambos do USDA dos Estados Unidos, o Dr. Bennett da Califórnia e o Dr. Grant da Flórida. Naquela época, e o primeiro trabalho que eles publicaram sobre estirpe fraca da tristeza dos citros teve esse título aqui, ele foi publicado em 1951. Interessante que nesse trabalho, na verdade, eles estavam estudando a variabilidade de estirpes do vírus da tristeza, porque eles acreditavam naquela época que poderia eventualmente estar diante de vírus diferentes. Mas nesse estudo, eles encontraram, fazendo a transmissão do vírus por enxertia, eles encontraram algumas plantas que, num primeiro momento, eles pensaram até que fosse escape, levantaram a suspeita de que poderia ser uma tolerância da combinação copa-porta-enxerto, mas no final eles constataram, através de teste de proteção, que se tratava de uma estirpe fraca. Então essa é a primeira foto da primeira estirpe fraca que eles selecionaram. Aqui tem uma planta com sintomas severos da doença, bem definhada. Aqui uma planta sadia. E aqui uma planta que, segundo eles, estava infectada com uma estirpe fraca, não muito fraca, eles comentavam no trabalho, mas que protegia a planta contra a estirpe severa que eles inocularam posteriormente. E aí eles selecionaram mais algumas outras estirpes, mas comentaram no final do trabalho que, se houvesse interesse no sentido de utilizar para controle da doença como na pré-imunização, seria necessária a seleção de estirpes mais fracas. Depois disso, em 1961, começou então um trabalho cooperativo, novamente envolvendo pesquisadores do USDA, mas nessa época já com um objetivo bem definido de estabelecer a pré-imunização como medida de controle dessa doença. Nessa época já estava no grupo o Dr. Gerd Miller, né, que passou a ser um dos principais responsáveis por esse trabalho. Então, inicialmente, foi feita a procura de estirpes fracas, através da procura de plantas de elite em pomares severamente afetados pela doença, e eles selecionaram 85 estirpes supostamente fracas, né? 53 a partir de copas de pera, 23 de limão galego e 7 de pomelo. E aí eles fizeram os testes de proteção no campo, né? Com 45 estirpes, com aproximadamente 2.300 árvores, um experimento extremamente grande, né? E nesse ensaio de campo, eles selecionaram 3 estirpes que eram boas para laranja-pera,
2 que eram boas para limão galego e uma que era boa para pomelo. E eles constataram uma certa especificidade dessas estirpes fracas. Aquela que era boa para laranja-pera não era boa para limão galego, e vice-versa, para pomelo a mesma coisa, né? Em 1968, diante dos resultados positivos que eles conseguiram, eles fizeram o primeiro teste com produtores, né? Em condições de campo, mas agora com produtores. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu estou vendo 2 risquinhos na tela, o que seriam esses risquinhos? Eles não estavam nos meus slides. Alguém sabe dizer? Está todo mundo vendo ou não? Está aparecendo, sim, professor. Eu acredito que seja algum errinho na hora de fazer os slides, a senhora acabou riscando e salvou. Não está De nos forma slides? alguma. Hoje à tarde eu revi os slides, não tinha nenhum risquinho neles. Bom, mas agora eu não vou parar para ver o que é isso, né? Vai continuar uns risquinhos. Não está atrapalhando em nada. Não, mas fica me incomodando aqui, não sei por que eles apareceram, né? Bom, enfim, todo esse resultado positivo aqui que eu comentei, que eles, naqueles experimentos de campo e quando eles foram para o campo dos produtores, esses resultados estão muito bem documentados nesse trabalho que foi publicado em Plant Disease pelo Dr. Álvaro, pelo Gerd Miller, intitulado, né, Controle da Tristeza por Pré-Imunização, ou Cross Protection, um trabalho cooperativo de sucesso entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, aqui temos desse trabalho deles, uma imagem de árvore pré-imunizada contra uma outra árvore não pré-imunizada, e aqui uma comparação da produção, né, de plantas pré-imunizadas, no caso, laranja-pera, e plantas não pré-imunizadas. Interessante nesse trabalho, eles fazem lá no final do trabalho, devido ao sucesso, né, como consta no título da publicação, eles fizeram um comentário que eu tomei a liberdade de traduzi-lo e vou ler para vocês. Devido ao sucesso, né, do trabalho, o bom desempenho da pré-imunização da laranja-pera, aliada à demanda por mudas dessa cultivar e o desejo de vencer o outro no soco, né, como se fosse uma briga, levaram produtores e viveristas a propagar as plantas o mais rápido possível. Eu me lembro que o Gerd comentava comigo, o doutor Álvaro, na época, que realmente eles não tiveram chance de fazer um trabalho de divulgação com mais cuidadoso. Os produtores como se quase que avançaram sobre aquela tecnologia e começaram a disseminá-la como está escrito nesse trabalho. Então, originalmente, a tristeza foi controlada através da troca do cavalo, vocês sabem muito bem isso, né? O cavalo de azeda com copa de laranja doce é intolerante, e quando foi substituído pelo limão-cravo, ele passou a ser tolerante. Então, essa combinação é tolerante. Mas essa combinação não resolvia o problema da pera. E aí a pera foi, então, pré-imunizada, e esses são os números, né, até 2008, registrados na literatura. Em 2008 havia 70 milhões de árvores de pera pré-imunizadas aqui no estado de São Paulo, e atualmente a situação mudou bastante. Eu fui conversar com um colega Dagoberto Denegri, lá do Centro de Citricultura, que é quem cuida do viveiro, do banco de germoplasma, viveiro, borbulheira, lá daquele centro, e ele me informou o seguinte: atualmente eles disponibilizam 100 mil borbulhas por ano de 71 variedades
e a maioria delas premunizadas com a estirpe fraca. Então, não está só mais na pera, outras variedades também estão premunizadas. Segundo ele, uma borbulha, cada borbulha que vende, dá origem no viveiro, lá do viveirista, dá origem a 200 borbulhas. Então, isso corresponde, multiplicando, a 20 milhões de plantas premunizadas por ano. Então, como eu disse, a maioria das variedades é premunizada, segundo o Dagoberto, exceto lima tardia e lima roque. E essa premunização é feita de maneira bastante simples, né? A entrega da tecnologia é muito fácil nos citros, porque vocês sabem que toda a planta é propagada por enxertia. Então, tem um cavalo, né, livre de vírus, e nesse cavalo enxerta-se a borbulha da copa que se pretende premunizar, já previamente infectada com a estirpe fraca. Né? Então, facilmente é feita a transmissão da estirpe fraca para a planta à medida que ela vai se desenvolvendo. E aqui eu tenho algumas imagens do banco ativo de germoplasma lá do Centro de Citricultura, onde eles mantêm essas matrizes premunizadas e onde o produtor tem acesso para comprar essas borbulhas para multiplicar e produzir as mudas premunizadas. Se nós olharmos o inventário de árvores de laranja da safra de 2020-21, do Cinturão Citrícola de São Paulo e do Triângulo e Sudoeste Mineiro, né? Essa região toda aqui, né? Envolvendo parte de São Paulo e o sul de Minas, aqui do Triângulo Mineiro, nesse ano, nessa safra, existiam 197 milhões de árvores aproximadamente. Se nós considerarmos que não só a pera, né, que é tem uma grande participação aqui, mas se nós considerarmos outras variedades de laranja, que segundo o colega também estão premunizadas, nós teríamos hoje ao redor de 197 milhões de árvores premunizadas. Então, realmente, nós podemos dizer que a premunização da tristeza dos citros é um sucesso de 52 anos aproximadamente, uma vez que ela começou naquele ano, lá 1969, praticamente. Né? Então, é um sucesso e deve continuar como tal, porque não há relatos de grande estabilidade da estirpe fraca, raros são os casos de quebra de proteção. Então, esse é o primeiro caso de sucesso de pré-imunização no Brasil, que, como vocês viram, começou há muito tempo atrás. O segundo caso de sucesso... Pois não. A estirpe que é utilizada hoje para pré-imunização é a mesma que eles identificaram lá atrás? É a mesma. É a mesma. Obrigada. O segundo caso que eu quero comentar é sobre os mosaicos comum e amarelo das cucurbitáceas. Ambos são causados por um potivírus, né? O Papaya Wing Spot Virus estirpe watermelon, por isso a letra W, né, de melancia em inglês, e o Zucchini Yellow Mosaic Virus. Então, ambos são potivírus, ambos são transmitidos por afídeos na picada de prova, né, diversos afídeos, e causam sintomas de mosaico, né? Mosaico comum do PSDW, um mosaico mais intenso, em alguns casos até amarelo do Zucchini Yellow, e aqui um sintoma bastante comum em fruto de abobrinha italiana. Bom, existe um dado de danos de produção, só para vocês terem uma ideia, de abobrinha de moita, que é a cultivar mais sensível, especialmente essa cultivar caserta. Foi feito um trabalho de avaliação de danos em plantas inoculadas 5, 15
e 25 dias após a emergência, em condições controladas no campo, com proteção de tela. E os resultados são bastante claros, né? A infecção simples ou infecção mista praticamente não permite a produção de frutos comerciais de abobrinha de moita devido à alta sensibilidade, suscetibilidade e sensibilidade das plantas a essa doença, né? Então, diante disso, os primeiros trabalhos de premonização de cucurbitáceas começaram em 1991, mais precisamente na procura de estirpes fracas do vírus do mosaico comum, o PRSVW. O primeiro trabalho foi publicado em 1993. Então, na ocasião, as plantas de abobrinha, quando infectadas com esse vírus, além do mosaico, elas exibem essas bolhas, né? Essas bolhas na folha, além da deformação foliar, parece bolhas. Essas bolhas são áreas que se sobressaem no tecido foliar e que representam, vamos dizer assim, uma área de elite na folha, né? Que poderia, e como em alguns casos estavam, infectadas com uma forma fraca do vírus, né? Então, a folha, como está, vamos dizer, com uma forma fraca, ela tem uma chance de se desenvolver melhor. Como não dá para desenvolver na horizontal, ela forma essa bolha. Então, nós fizemos a tentativa de seleção de isolados fracos a partir de bolha, né? Então, em cada bolha retirava-se um disco foliar do centro, macerava numa pazinha de sorvete e inoculava em plantas de abobrinha. E fazendo isso, foram inoculadas 68 bolhas e foram selecionadas 13 formas fracas do vírus, né, confirmadas por sintoma, microscopia e microscopia eletrônica, algumas delas, né? Outras provavelmente eram escapes, ou seja, as plantas não foram infectadas. Então, na verdade, foram selecionadas 5 estirpes fracas naquela ocasião. E quando os inóculos foram retirados da área ao redor das bolhas, nenhum deles deu origem à forma fraca do vírus. Então, as bolhas se mostraram uma região de elite promissora para a seleção de estirpe fraca desse vírus. Bom, daí em diante a ideia foi fazer um teste de proteção em casa de vegetação contra isolados de diferentes origens, Campinas, Botucatu e Petrolina, e os resultados foram positivos e depois os ensaios foram feitos no campo já aqui na Exalc. Nessa ocasião, eu já tinha sido transferido do Instituto Agronômico, onde eu iniciei aqueles trabalhos, aqui para a Exalc. Então, aqui é uma imagem, né, de planta premunizada com a estirpe fraca do PSVW, aos 30 dias de idade, plantas infectadas com a forma severa, e aqui no estágio mais avançado do desenvolvimento, planta premunizada, planta sadia e planta infectada com isolado severo. E os resultados da proteção, que aparece aqui nessa tabela, foram bastante positivos, né? As plantas premunizadas não desenvolveram sintoma severo, foram analisadas apenas 2 estirpes fracas, né? Só ter 2 plantas aqui inoculadas com essa estirpe fraca exibiu sintoma severo, o mesmo no segundo experimento, mas a estirpe fraca número 1 foi 100% protetiva. Essas estirpes, tanto a estirpe fraca quanto a estirpe severa, foram sequenciadas pelos colegas lá da Universidade de Brasília, o genoma completo, e elas apresentavam, na época, 94,63% de identidade do genoma completo. Essa informação é importante porque muitas vezes se discute qual o mínimo de identidade que deve existir entre a estirpe fraca e forte para que a proteção ocorra.
Bom, aqui é o resultado da produção, né? Então, a produção quantitativa, as plantas pré-imunizadas com a estirpe fraca 1 e 2 produziram uma grande quantidade de frutos comerciais, representados aqui pela barra vermelha, poucos frutos não comerciais, e o inverso ocorreu com as plantas infectadas com a estirpe severa, né? Praticamente não produziu fruto comercial. E aqui a produção da planta sadia. E aqui nós temos uma imagem de frutos de planta infectada com a estirpe severa, produção de planta sadia e produção de plantas pré-imunizadas com as duas estirpes, mostrando que tanto quantitativa quanto qualitativamente a pré-imunização com essa estirpe do PRSV-W foi positiva. O mesmo experimento com essas mesmas estirpes foi feito em cabotiá, né? E aí a mesma coisa, a cabotiá é bastante sensível a esse vírus. A produção de frutos comerciais foi muito significativa. A produção de plantas não comerciais com a estirpe severa, frutos comerciais praticamente não foram produzidos. É claro que esse aqui é a fruta que provém de uma planta infectada com a estirpe severa, e esse aqui é o fruto que provém de planta pré-imunizada. Então, vocês vejam que, naturalmente, a cabotiá tem uma casca mais ou menos rugosa, e é muito comum na feira nós encontrarmos frutos com características semelhantes a esse, porque ninguém sabe, a dona de casa não sabe, que esses frutos provêm de planta infectada com vírus, elas acham que trata-se de característica normal da fruta. Então, esse tipo de fruto nós desconsideramos aqui da nossa produção, naquela ocasião. E, finalmente, fizemos também um ensaio com menina brasileira, né, que é a abóbora de pescoço, que normalmente exibe sintomas no fruto quando provém de planta infectada, mas também, novamente, ninguém na feira reconhece essa característica como sendo de natureza viral. Os resultados foram positivos do ponto de vista de produção de frutos comerciais nas plantas pré-imunizadas com as duas estirpes fracas, né? Aqui a produção da planta não pré-imunizada e aqui a da não protegida. É interessante chamar a atenção aqui que a menina brasileira, embora ela seja suscetível a esse vírus, ela é tolerante à doença. Então, a planta infectada com a estirpe forte sempre produz um pouco mais, certo? E pelos nossos cálculos, naquela ocasião, nós concluímos que a pré-imunização associada à tolerância permitiu um aumento da produção de frutos comerciais da ordem de 30%. Então, aqui nós temos uma imagem de frutos de planta pré-imunizada, planta sadia, e aqui frutos colhidos de plantas infectadas com estirpe severa. Vocês vejam aqui a rugosidade do fruto, né? Isso a gente encontra na feira, é só prestar atenção. Bom, diante desse resultado, nós ficamos animados que a pré-imunização era útil para o controle do PRSV-W. No entanto, um trabalho de incidência de vírus em cucurbitáceas aqui em São Paulo mostrava que, além do PRSV-W, existia também uma boa predominância do mosaico amarelo, menos do mosaico do pepino e do mosaico da melancia, e um pouco do vírus da clorose letal, que é transmitido por tríplice, é um tospovírus. Então, nessa ocasião, nós chegamos à conclusão que a pré-imunização apenas para a estirpe, para o PRSV-W, não seria suficiente, porque uma vez infectado com o ZYMV, que também tem uma boa predominância, isso aí poderia desvalorizar a tecnologia. Então, nós passamos a investigar também a procura de estirpe fraca do vírus do mosaico amarelo da abobrinha, primeiramente a partir de lesões locais que esse vírus causa em quenopódio, quinoa e amaranticolor, mantendo as plantas de quinoa e amaranticolor a temperatura de casa de vegetação e a 15 graus, e após a inoculação de todo esse número aqui de lesões obtidas dessas plantas,
não tivemos sucesso nenhum na seleção de estirpe fraca. Em seguida, foi feita uma tentativa de induzir uma alteração no genoma do vírus, expondo o vírus semipurificado à radiação ultravioleta em câmara de fluxo laminar por diferentes períodos de tempo e depois inocular em abobrinha de moita. Muitas plantas desenvolveram sintoma severo, algumas não exibiram sintoma, e quase que esta planta aqui na ocasião foi descartada, porque praticamente ela não tinha qualquer sintoma, né? Parecia uma planta sadia, mas quando foi feito um teste de ELISA, constatou-se que ela estava infectada, e nós aí denominamos essa uma estirpe fraca M de maio para a estirpe fraca do ZYMV. A partir desse resultado, foi feito um teste de proteção em casa de vegetação, como é comum nesse tipo de trabalho, né? Então, nós temos aqui uma planta de abobrinha de moita que foi inoculada no estádio cotiledonar, foi inoculada com a estirpe forte por ocasião do desafio que ocorreu nesta planta aqui, né? Então, essa planta C é uma planta que foi inoculada com a estirpe fraca e posteriormente inoculada com a estirpe severa, e ela é bastante semelhante a essa planta do meio, que foi inoculada apenas com a estirpe fraca. E quando essa planta foi desafiada, essa aqui foi inoculada com a estirpe severa, e dá para ver a diferença e mostrando, confirmando a proteção dessa estirpe. Em função disso, foi feito um ensaio de campo, né, aqui na Exalc, onde mudas foram produzidas em casa de vegetação. Algumas mudas foram premunizadas apenas com a estirpe fraca do ZY, outras com a estirpe fraca do PSVW, outras foram duplamente premunizadas. Um grupo de plantas foi inoculada com a estirpe severa dos dois vírus e uma outra parte foi mantida coberta, né, com um telado, um sombrite, como vocês podem ver aqui, para representar a planta sadia. Por ocasião do florescimento, essa cobertura foi retirada. Então, as plantas foram inoculadas dessa maneira que eu falei, transplantadas no campo. Depois de alguns dias, elas foram desafiadas aqui mesmo no campo. Então, aquela que recebeu a estirpe fraca do ZY foi inoculada com a estirpe severa, o mesmo para as plantas que receberam a estirpe fraca do PSVW e também da dupla premunização, tá certo? E aqui nós temos o resultado da produção, né, semelhante aos casos anteriores que eu já mencionei. Uma grande produção de frutos sadios, né, nas plantas premunizadas individualmente ou em duplo, né? Pouca produção de fruto não comercial. Aqui nas estirpes, quando inoculou as duas estirpes severas, vocês vejam uma redução significativa da produção e as plantas sadias praticamente semelhantes aqui às premunizadas. Isso tudo com a abobrinha de moita, que é a cultivar mais sensível que eu já mencionei no início. Bom, diante de tudo isso, houve o interesse de alguns viveristas, de alguns produtores em utilizar essa tecnologia comercialmente. Foi desenvolvido um método de inoculação massal utilizando um revólver de pinta-carro que funcionava relativamente bem, com uma eficiência de 70% a 75%. Poderia-se pensar em outras estratégias, como existe informação na literatura, mas a aplicação comercial foi irrisória e temporária, como eu intitulei esse slide. Então, aqui nós temos um plantio de um produtor em Capivari, onde ele plantou as mudas premunizadas. Ele tinha uma plantação num telado, mas esse telado era só uma cobertura, né? As laterais eram abertas, as plantas cresceram bem, produziram bem, e a mesma coisa para essa cultivar aqui, Goldfinger, né, de abobrinha de moita.
que também foi feito um plantio no campo. O produtor comprou mudas pré-imunizadas e ele fez esse plantio em Elias Fausto e foi muito bem. Só que, como eu disse, essa aplicação foi irrisória e temporária. E a grande questão que nós temos até hoje é o porquê, né? Por que isso não prosseguiu? Eu vou deixar para responder essa questão no final da apresentação, quando nós estivermos discutindo perspectivas. Bom, agora eu vou passar para os 2 casos de insucesso. Então, vamos cuidar aqui do mosaico do mamoeiro e do endurecimento dos frutos do maracujazeiro. Então, algumas palavras sobre o vírus, né? Todos vocês conhecem o mosaico do mamoeiro, né? Que causa sintoma de mosaico, anéis oleosos no fruto. É causado por um potivírus, transmitido por pulgões na picada de prova, da mesma maneira que os 2 outros vírus que nós comentamos. Não é transmitido por semente, é transmitido mecanicamente em condições experimentais, não tem valor epidemiológico, e tem como principal hospedeiro o próprio mamoeiro. Eu não vou entrar em detalhes aqui para a gente não perder tempo. Bom, o primeiro a propor a pré-imunização como alternativa para estudos, né, no controle do mosaico do mamoeiro foi o Dr. Álvaro Santos Costa, em 1968. Isso é um trabalho, um resumo de congresso. Em 1981, esses trabalhos foram iniciados quando eu passei a trabalhar lá na seção de virologia, junto com o Dr. Álvaro. Então, eu assumi a responsabilidade de desenvolver esse projeto. E os resultados desse trabalho, eles estão praticamente concentrados na minha dissertação de mestrado e num artigo publicado na revista O Biológico. E o resumo do que nós fizemos está aqui nesse quadrinho. Primeiro, nós procuramos por plantas de elite no campo, né? Semelhante ao que o Gerd Miller fez para a tristeza dos citros. Então, naquela época foram visitados 55 pomares nas principais regiões produtoras de mamão no estado de São Paulo. Foram inspecionadas individualmente aproximadamente 334 mil plantas, né, na procura de plantas de elite, né? E nessa ocasião foram selecionados 3 isolados ou estirpes fracas do vírus. Esse vírus também causa bolhas em folhas de mamoeiro e nós usamos aliás, a ideia da bolha surgiu aqui com o vírus do mosaico do mamoeiro, estirpe mamoeiro, e não com o vírus do mosaico do mamoeiro, estirpe melancia. E nós conseguimos aqui, de 132 bolhas, conseguimos selecionar também 3 estirpes fracas. Esse vírus, na época, quando eu inoculava plantas de mamoeiro solo, né, que é esse mamoeiro que o pessoal chama de papaya, eventualmente eu encontrava essas lesões locais nas folhas inoculadas. Então, eu aproveitava essas lesões para tentar obter estirpes fracas, mas dessas lesões inoculadas eu não consegui nenhuma estirpe fraca. Bom, aí foram feitos os mesmos tipos de trabalho. Teste de proteção em casa de vegetação, né? Com aqui a planta sadia, aqui a planta imunizada com uma das estirpes fracas e desafiada com a estirpe severa, e aqui a planta sadia inoculada com a estirpe severa. Então, dá para ver que a estirpe fraca, em condições de casa de vegetação, oferecia proteção. Foram feitas para várias estirpes fracas, os resultados iniciais foram tão promissores que nós resolvemos fazer 2 experimentos de campo na região de Monte Alto. Um no município de Monte Alto e um no município de Taiaçu, né, nesse período aqui de 82 a 83.
Então, nós tínhamos lá plantas pré-imunizadas, né, com estirpe fraca, com mais de uma, não me lembro agora o número exato, e plantas que nós deixamos sadias para serem infectadas, para servirem de controle, né? Então, aqui nós temos embaixo uma imagem de plantas com 8 meses de idade, pré-imunizada com a estirpe fraca, né? Um desenvolvimento espetacular. Aqui, planta infectada com a estirpe severa, em condições naturais, dando uma ideia naquele momento que nós aparentemente tínhamos obtido sucesso, né? Aqui uma outra planta desse mesmo campo experimental, mostrando uma exuberância enorme, né? Planta infectada com uma estirpe fraca do vírus. Só que algum tempo depois, acho que 2 ou 3 meses depois, essa planta ficou desse jeito, né? Então, houve um definhamento, uma intensificação dos sintomas, e isso ocorreu de forma generalizada praticamente nos 2 experimentos. Todo esse resultado, nós então publicamos lá na revista Biológico, com o tema Problemas surgidos no controle do mosaico do mamoeiro por pré-imunização. Então, nós constatamos as nossas observações gerais de todos esses experimentos. Primeiro, que a intensificação dos sintomas foi mais ou menos sincronizada nos 2 campos. Isso foi um fato observado na época e relatado nesse trabalho. A intensificação dos sintomas também ocorreu em plantas em casa de vegetação, como estou mostrando nessa imagem aqui. A planta estava pré-imunizada, protegida na casa de vegetação, e, de repente, os sintomas começam a se intensificar. Então, nós interpretamos, naquela época, diante dos dados que nós tínhamos, que provavelmente não se tratava de uma quebra de proteção, e aí nós levantamos algumas hipóteses, né? Primeira, que os isolados fracos selecionados, eles poderiam não ser puros, né? Então, eventualmente, a estirpe forte acabava dominando. Ou havia uma baixa estabilidade desse isolado fraco, e através de mutações, como é normal em vírus de RNA, apareciam os variantes mais severos e que, por serem mais competitivos, né, a estirpe fraca, forte por ser mais competitiva, ela acabava dominando. Bom, então, interrompemos os trabalhos de pré-imunização com mamoeiro. Um fato interessante que dá um certo suporte a essas hipóteses que nós levantamos lá na época, surgiu recentemente num trabalho publicado agora em 2021 por pesquisadores do Equador, que estudaram a interação entre estirpe fraca e severa em condições de campo. Eu vou voltar nesse trabalho mais adiante, mas no momento eu quero apenas destacar o seguinte. Eles constataram lá em alguns plantios de mamoeiro no Equador a presença de mamoeiros infectados com estirpe fraca. E aí eles plantaram, no meio desse mamual, 12 plantas que eles chamaram de sentinelas. E eles esperaram essas plantas serem infectadas em condições naturais. E aí, ao analisarem em 90 dias após a exposição, com primers específicos para a estirpe fraca e para a estirpe severa que ocorria lá, eles constataram que algumas plantas foram infectadas com a estirpe severa, que é essa banda de baixo, enquanto que outras foram infectadas com a estirpe fraca, que é a banda de cima. E algumas plantas foram infectadas aqui a 90 dias com as 2 estirpes. Aqui é o controle das 2 estirpes, a fraca e a forte. 120 dias depois, eles encontraram mais uma planta aqui duplamente infectada. Só que à medida que eles acompanharam essas plantas, até 180 dias após a exposição, eles constataram que quem prevaleceu foi a estirpe severa. Olha, aqui, com 120 dias, já estava prevalecendo a estirpe severa, enquanto que aqui a estirpe severa prevaleceu a partir dos 180 dias. Então, esse resultado, de certa maneira, se essa hipótese que nós levantamos for verdadeira, esse resultado de hoje, mais recente, confirma que se você tiver
uma estirpe, uma mistura, ou uma mutação, né? Ou até mesmo uma infecção que não invadiu, a estirpe fraca não invadiu muito bem, a estirpe severa, que originária de contaminação, ou de mutação, ou de quebra de proteção, ela pode, então, predominar e a estirpe fraca acaba desaparecendo. Bom, em 2005 nós tivemos uma surpresa. Um colega da Encapa me ligou, o José Aires Ventura, dizendo o seguinte, que tinha muitas plantas de mamoeiro lá no Espírito Santo que praticamente estavam mostrando sintomas extremamente fracos do vírus do mosaico. Aí nós até achamos que interpretamos aquilo como um presente dos 25 anos de aplicação do Rogaine. Eu vou explicar por que nós demos essa interpretação. Então, aqui é uma imagem da copa de uma planta infectada com o vírus do mosaico, não dá nem para ver o sintoma, exceto quando você olha mais de perto, algumas estrias aqui no pecíolo das folhas, ou mais próximo, né, as estrias mais evidentes e alguns anéis nos frutos. Muito pouca coisa, mas uma copa exuberante. Bom, a interpretação que nós demos, nós fizemos a seguinte pergunta. Primeiro, se o Rogaine sistemático, né, estaria promovendo a predominância de estirpes fracas do vírus. Todos vocês sabem que o vírus é um complexo, né? É um complexo formado de estirpes severas, que são provavelmente mais numerosas, algumas que causam sintomas intermediários e outras que causam sintomas fracos. E quem faz a transmissão é o pulgão. Então, o pulgão pode adquirir todas essas ao mesmo tempo, ou, eventualmente, casualmente, ele pode adquirir o complexo severo, ou o complexo intermediário, ou o complexo fraco. Então, numa condição de campo lá do Espírito Santo, o que poderia acontecer? Essa planta poderia ser inoculada com o complexo todo, né? E aí ela desenvolveria sintoma severo, que num caso bem drástico, né? Essa planta aqui poderia ser infectada pelo pulgão com um complexo que causa sintoma intermediário. E ela iria desenvolver um sintoma mais intermediário. Essas duas plantas, o mosaiqueiro, quando ele passa no campo, certamente ele erradica plantas com base no visual do sintoma. Então, ele erradicaria aquela planta que estava muito severa. Essa outra aqui também foi infectada com a estirpe intermediária. Essa aqui, por sua vez, o pulgão adquiriu a forma fraca e inoculou a estirpe fraca nesse mamoeiro. Aquela planta foi erradicada pelo mosaiqueiro. Aqui, ela desenvolveu esse sintoma. Essa aqui foi a forma fraca, desenvolveu melhor. O mosaiqueiro eliminou essa planta. As outras duas podem ter sido infectadas com a forma fraca e começaram a predominar naqueles plantios de mamoeiro onde o Rogaine sistemático estava ocorrendo de maneira bastante eficiente. Então, essa foi a interpretação que nós demos naquela ocasião, né? E aí, a Adriana Moreira era aluna de doutorado na época aqui no laboratório, e ela que ficou responsável por esse trabalho, primeiro para verificar se as formas fracas pertenciam ao vírus PRSV-P, né? Então foram coletadas 119 amostras lá em Pomares, no Espírito Santo, 86 foram positivas, analisadas por ELISA, microscopia eletrônica, né, para ver se realmente era um potivírus, a RT-PCR do gene da capa proteica, foram selecionados 75 isolados fracos, né? 10 eram severos e 33 plantas não estavam infectadas. E nessa análise do gene da proteína capsidial, constatou-se uma identidade entre os isolados fracos da ordem de 89% a 97%, entre eles
e entre eles e os isolados severos. Bom, aí foram feitos uma série de estudos de estabilidade através de passagens sucessivas em mamoeiros, usando agora menos isolados, apenas 4, 2 foram estáveis. Foram feitos experimentos de proteção em casa de vegetação, foram feitos experimentos no campus da Exalc com 30 isolados no primeiro ensaio, depois 7 isolados no segundo ensaio e 8 isolados lá no Espírito Santo, que o Aires conduziu os experimentos. Os resultados foram os mais variados possíveis em termos de proteção. Aqui uma imagem, né, aqui do ensaio aqui na Exalc, né, planta inoculada com 2 isolados fracos e uma sadia que foi posteriormente infectada com a estirpe severa, mas mais uma vez a conclusão foi ruim. Nenhum isolado fraco mostrou-se estável e protetor para fins de pré-imunização. Então, mais uma vez, os trabalhos de pré-imunização em mamoeiro foram interrompidos. O interessante eu não vou conseguir terminar em 1 hora, hein? Não tem problema? Não, professor, fica tranquilo. Então, tá bom. O interessante é que este fato se repetiu lá no Equador. E é justamente esse trabalho que eu acabei de fazer uma menção de um resultado. Esses autores, examinando pomares de mamoeiro em diferentes províncias aqui, eles constataram uma alta incidência de plantas exibindo sintomas fracos de mosaico nessas 2 províncias, tanto em mamoeiros da cultivar Sunrise Solo como Tainung. E encontraram também uma pequena proporção de isolados severos, enquanto que esses eram mais predominantes aqui nessas outras províncias. Então, diante desses resultados, que na interpretação do trabalho deles, eles também atribuíam ao Hogan, isso eu esqueci de falar, o Equador é o 2º país onde o rogue sistemático de plantas com mosaico é rigorosamente aplicado para o manejo dessa doença em mamoeiro. É extremamente eficiente lá no Equador. E aí eles interpretaram da mesma maneira como nós interpretamos aqui. E o interessante é que essas interpretações são aparentemente independentes do nosso trabalho, porque aqui os resultados da Adriana nós não publicamos. Nós ficamos tão decepcionados com o trabalho, com o resultado final, que acabamos não sentindo qualquer estímulo para publicá-lo. Então, eles fizeram a mesma interpretação aqui, de que provavelmente o Hogan também favoreceu o aparecimento dessas formas fracas. E aí eles fizeram inicialmente um teste de proteção em casa de vegetação, usando 5 plantas de cada variedade dessas, com uma estirpe fraca, eles usaram apenas uma estirpe fraca, e o desafio ocorreu 30 dias após a pré-imunização e após a confirmação da infecção da planta com a estirpe fraca. Então, aqui uma imagem da planta com a estirpe fraca, aqui um detalhe, e aqui uma imagem de uma planta com a estirpe severa, e aqui um detalhe. E o resultado foi o seguinte: depois da superinfecção, ou depois do desafio, 90 a 120 dias depois, as plantas pré-imunizadas exibiram sintomas severos. E na PCR, semelhante àquele caso que eu mostrei anteriormente, eles só detectaram a estirpe severa, ou seja, a estirpe severa encontrou espaço para infectar a planta e acabou dominando, né? O que nós já havíamos pensado anteriormente lá no caso do mosaico do mamoeiro também. Essas estirpes que eles estudaram, a estirpe fraca e a estirpe forte, foram completamente sequenciadas e o grau de identidade delas é de 95,4% do genoma completo. E, aparentemente, esse trabalho lá no Equador foi interrompido, pelo menos
não há notícia de continuidade. Bom, o último caso que eu quero discutir com vocês sobre falhas, né, sobre insucesso, envolve o endurecimento dos frutos do maracujazeiro. Da mesma maneira, ele causa mosaico em maracujá azedo e doce. Ele é causado por um potivírus, da mesma maneira que o do mamoeiro e os da abobrinha, exceto que os vírus são diferentes, né? Transmitido por afídeos na picada de prova, que não coloniza o maracujazeiro. Também é transmitido mecanicamente, de forma experimental. Não é transmitido por sementes. A principal hospedeira no campo parece ser maracujazeiro, embora ele possa infectar experimentalmente algumas leguminosas, e o papel na epidemiologia ainda não é bem conhecido. Tem um colega, hoje colega, mas foi um ex-aluno aqui, o Kelmo, que está nos assistindo, que fez esse trabalho de pré-imunização quando estava aqui no doutorado, e que também atualmente estuda o papel de algumas leguminosas na epidemiologia dessa doença. Então, os primeiros trabalhos começaram em 99, justamente com a tese de doutorado do Kelmo, né, defendida em 2002, e os resultados estão publicados, além da tese, nesses outros dois trabalhos aqui, na ciência agrícola e na fitopatologia brasileira. Então, na ocasião, a procura de estirpes fracas teve início a partir da procura de plantas de elite no campo, né, em pomares de maracujá, na região de Veracruz, que era uma grande produtora de maracujá na época. Foram selecionadas 3 estirpes fracas. Depois também foram feitas tentativas de obter estirpes fracas a partir de bolhas. Esses vírus que causam mosaico, muitas vezes eles causam bolhas nas folhas sintomáticas. E essas bolhas, como nós já vimos que em outras ocasiões elas deram resultado positivo, aqui também elas foram utilizadas, né? Foram inoculados extratos de 406 bolhas e 3 estirpes fracas foram obtidas. Também foi inoculado lesões locais que em Phaseolus vulgaris BT2, que essa planta, quando naquela ocasião, os isolados que nós tínhamos, a estirpe forte causava uma hipersensibilidade ao nível indivíduo e praticamente matava a planta, como vocês estão vendo nesse vaso aqui. Então, nós pensamos na época que se tivesse uma estirpe fraca, a planta ela se desenvolveria normalmente e não morreria. Então, serviria de modelo muito eficiente para a seleção de estirpe fraca, mas não teve qualquer sucesso. Então, aqui nós temos uma imagem de uma planta infectada com uma estirpe severa. Não dá para ver muito bem, mas há um sintoma mais acentuado. Aqui uma planta com uma das estirpes fracas selecionadas e aqui uma planta sadia, praticamente semelhante a esta, né? Foram feitos testes de proteção em maracujazeiro, foram feitos vários experimentos, eu estou trazendo aqui apenas uma parte dele, né? Plantas pré-imunizadas com 3 estirpes fracas, né? Essas aqui foram posteriormente desafiadas com a estirpe severa. Antigamente nós chamávamos esse vírus de Passion Fruit Woodiness Virus, né? Mas depois mostrou-se que não era esse vírus que ocorre na Austrália, mas sim o CABMV. Eu esqueci de trocar a sigla aqui, mas foi bom para eu fazer essa menção. E a proteção em casa de vegetação não foi muito boa, né? Então, das plantas pré-imunizadas e desafiadas, 15 dias após o desafio já tinha várias plantas com sintoma severo, 45 dias depois a mesma coisa. No entanto, quando esse teste de proteção com algumas dessas mesmas estirpes fracas foi feito em plantas de crotalária, a proteção foi total, né? Das plantas pré-imunizadas e desafiadas, nenhuma delas exibiu sintoma severo, né? Lembrando que esse vírus infecta algumas fabáceas, né, que eu comentei ali atrás, entre elas a crotalária.
Bom, então esses foram os testes em casa de vegetação. Depois, o Kelmo fez lá os experimentos, 2 experimentos em campo. Eu não vou detalhar com números aqui os resultados, porque o resultado não foi um sucesso, foi semelhante ao que nós encontramos para o mosaico do Mamoeiro. Então, aqui, folha e frutos de uma planta inicialmente infectada com a estirpe fraca e depois, alguns dias depois, quando ela foi infectada com a estirpe severa, mostrando aí uma quebra de proteção ou intensificação dos sintomas devido à variação da estirpe fraca. E aqui o resultado com a crotalária, onde ele encontrou 100% de proteção. Então, aqui é uma planta de crotalária infectada com a estirpe fraca, aqui o detalhe da folha, aqui o detalhe do ramo, né? E aqui as folhas de uma planta infectada com a estirpe severa, né? Mosaico acentuado na folha e até alguma necrose aqui no ramo. Então, nós encontramos ausência de proteção em maracujazeiro e 100% de proteção em planta de crotalária com o mesmo estirpe fraca. Em função disso, optou-se por estudar a concentração das estirpes fracas em folhas de maracujazeiro e crotalária infectadas com essa estirpe fraca, 101, né? Foram inoculadas 10 plantas de maracujazeiro, 5 de crotalária, e depois de cada planta de maracujazeiro eram escolhidas 5 folhas e de cada folha eram retirados 3 discos. A folha da crotalária, como ela era menor, foi retirado apenas um disco. Né? E aí, cada disco desse foi macerado em diluição conhecida e foi analisado por ELISA para avaliar a concentração relativa. E o que se constatou foi o seguinte: aqui tem o controle positivo, né, do teste de ELISA, e aqui cada número representa uma planta, cada barrinha representa um disco de cada folha. Né? Aqui para a crotalária, cada barra representa uma folha. E essa linha aqui é a linha de corte que você separa, de acordo com o valor de absorvância do ELISA, aquilo que é positivo do que é negativo. Então, dá para ver, eu só peguei uma planta aqui, foram analisadas 10. O resultado é semelhante para todas elas, o mesmo aqui para as 5 plantas de crotalária. Então, dá para ver perfeitamente que em várias folhas do maracujazeiro não foi possível detectar o vírus, sugerindo uma baixa concentração. Não significa que o vírus não estivesse presente aqui na folha. Talvez se fizesse uma RT-PCR ou uma PCR em tempo real, teria sido muito mais sensível para detectar. Mas isso aqui foi um forte indicativo de uma distribuição irregular do vírus nas folhas do maracujazeiro, diferente do que ocorreu, do que se constatou nas folhas de crotalária. Né? Então, nós interpretamos que essa ausência de proteção aqui pode ter sido justamente pela inabilidade da estirpe fraca em invadir a planta de maneira bastante uniforme, né, e oferecer proteção, diferente do que ocorreu aqui na crotalária, onde o vírus, a estirpe fraca, invadiu muito bem e ofereceu 100% de proteção. E aí as análises de identidade com base na sequência de nucleotídeo do gene da capa proteica mostrou que pelo menos essas 2 estirpes fracas tinham quase 100% de identidade, e a identidade entre as estirpes fracas e a severa foi da ordem de 97,5%. Então, uma identidade bastante alta, que muitos acreditam que para haver proteção, essa identidade tem que ser acima de 94%, 95%. Então, nesse caso aqui, ela preenche o requisito, mas nós temos o problema aqui da invasão da estirpe fraca na planta. Né?
E aí os trabalhos foram interrompidos e não foram retomados. Recentemente, há uma publicação de um colega orientado do professor Alberzio, lá do Ceará, que obteve estirpes fracas, uma estirpe fraca do vírus do CABMV, que ele denominou mild. Ele fez um teste de proteção, né, com essa estirpe fraca, e a conclusão que ele chegou foi a mesma nossa aqui, a estirpe fraca, ou isolado fraco, ele denominou de P, não protegeu contra o isolado severo. Então, é um resultado paralelo. Ele interpretou também mais ou menos da mesma maneira que nós interpretamos aqui no nosso trabalho. Então, quais são as perspectivas futuras aqui para a gente encerrar? Da tristeza dos sítios, eu acho que não é necessário comentar que o sucesso é de mais de 50 anos e deve prosseguir como tal, né? No caso do mosaico comum e amarelo da abobrinha, a questão que fica, que eu coloquei lá atrás, é por que a aplicação comercial não prosperou, uma vez que os resultados foram bastante positivos, né? Tanto na premonização individual quanto na dupla premonização. Eu não tenho, obviamente, a resposta correta, mas eu tenho aqui algumas hipóteses que nós levantamos lá na época que a gente pensava mais sobre esse assunto. Primeiro que não há um conhecimento de danos e perdas reais com vírus ou com viroses em cucurbitáceas, né? Você não vê aí, por exemplo, uma inflação de preço de melancia ou de abóbora por falta de produção devido a vírus, né? Você não vê também escassez de produto no mercado devido à infecção com vírus, né? Então, praticamente, aparentemente, mesmo havendo infecção, que é o que ocorre, nós sabemos muito bem disso, alguma produção está saindo e os produtores estão comercializando e, quem sabe, até tendo lucro. Uma outra hipótese é sobre a diversidade genética de cucurbitáceas. Primeiro, existe uma série de espécies, né? É abóbora, é abobrinha, é pepino, cabotiá, melancia, melão, né? Existe uma variabilidade muito grande também em termos de resistência à infecção, tolerância. Em abobrinhas, né? Existe um melhoramento genético muito intenso, abobrinha de moita, cabotiá, na procura de resistência e tolerância. Então, isso também acaba dificultando, né, a aplicação, pensamos nós, na época dessa tecnologia. Em alguns casos, tratam-se de culturas secundárias, né, que o produtor não tem como cultura principal. Então, ele tem lá uma área, ele planta uma abobrinha ou uma abóbora, se produzir muito bem, se não produzir, ele acaba ignorando o prejuízo, né? Também, em alguns casos, nós temos um nível tecnológico que é baixo de alguns produtores, quando comparado, por exemplo, com a citricultura. A citricultura é profissional, né? A cultura do mamoeiro também, nas regiões produtoras, é uma cultura de profissional, porque tem que fazer o rogue intensivo para poder conviver com a doença, né? No caso de algumas cucurbitáceas, o nível tecnológico, em alguns casos, não é alto. Também nós temos que considerar uma baixa exigência dos consumidores. Porque, por exemplo, nenhuma dona de casa vai deixar de comprar uma abóbora manchada, uma moranga manchada ou uma cabotiá, uma casca totalmente deformada, porque ela acha que isso é normal. Ela não sabe, não tem noção que isso é em decorrência da infecção viral. Eu estou cansado de ver na feira, eu vou toda semana, eu fico observando isso. É muito comum você ver abóbora manchada, deformada, cabotiá. Não é a maioria, mas é muito frequente. E nós também não temos aí uma tecnologia bem desenvolvida de inoculação massal de muda. Nós usamos lá aquele revólver de pintar carro, mas é uma tecnologia tupiniquim, né? Mas existe tecnologia para fazer isso. Isso já foi aplicado em Israel,
quando eles aplicaram a pré-imunização de cucurbitáceas para o controle do mosaico amarelo. Eles desenvolveram toda uma tecnologia de inoculação massal, mas interessante, lá também a empresa que produzia mudas pré-imunizadas para controle do mosaico amarelo desapareceu já há bastante tempo. Eu não sei a razão. Bom, e o mosaico do mamoeiro e o endurecimento dos frutos do maracujazeiro? A questão que surge é, em função de todos aqueles resultados que nós obtivemos, a questão crucial é possível selecionar estirpes fracas puras, estáveis e protetivas? Então, essa é a questão. A resposta que eu tenho de imediato é que nenhum método de seleção de estirpes fracas oferece essa garantia. Então, pode-se usar até métodos biológicos de procura de plantas de elite, a partir de bolhas, a partir de lesões locais, pode-se tentar indução de mutação com luz UV, com ácido nitroso, e até essa tecnologia moderna de mutações pontuais no genoma viral a partir de um clone infeccioso, mas nenhuma dessas técnicas oferece uma garantia de que se vai obter uma estirpe fraca. Então, a resposta para o futuro nesses dois casos, eu francamente não tenho, né? Se alguém quiser reiniciar os trabalhos nessa linha de abordagem do problema e procurar por novas estirpes fracas, terá que fazer um estudo minucioso daquilo que foi feito, né? E procurar diferentes, talvez as mesmas estratégias de seleção de estirpe fracas, mas procurar diferentes estratégias de estudar melhor essas estirpes fracas do ponto de vista de genoma e depois estudar melhor estratégias para aplicação da pré-imunização para verificar se elas, em algumas situações, podem oferecer proteção e, é claro, se poderão no futuro servir para fins de pré-imunização. Então, novamente, para esses dois casos, fica em aberto aqui para eventuais questões, para a gente discutir um pouco mais esse assunto. Eu tenho algumas ideias que eu não quis colocar aqui porque são ideias, né? E eu só esqueci de comentar, no caso das cucurbitáceas, eu acho que é interessante mencionar, aquelas estirpes fracas selecionadas não existem mais. Elas, como não houve interesse comercial, elas acabaram se perdendo, né? Se eventualmente houver algum interesse para uso em alguma situação, por exemplo, em plantios orgânicos, né? Eu acredito que não será difícil, utilizando da mesma metodologia, obter novas estirpes fracas com poder de proteção, né? Então, eu acho que, de uma maneira geral, era isso que eu tinha preparado. Desculpa por passar um pouco do tempo, mas o assunto eu vi que era bastante volumoso e dificilmente eu falaria tudo isso em 45 minutos, como era o meu desejo. Então, eu estou à disposição. Se alguém tiver alguma questão, algum comentário, ou até alguma sugestão de como prosseguir no futuro com essas duas doenças. Professor, quanto a essas duas doenças aí, o que não sei se poderia ser feito, mas no caso de tentar estudar aí questão de concentração, né, ao longo do tempo, tanto da estirpe fraca, tanto da estirpe severa. Então, daria para fazer uma linha do tempo aí de concentração, né?
ver quando elas se passavam ali, quando que acontece essa predominância aí da estirpe severa, né? Mas não vai resolver o problema, né? Mas para Ô, Túlio, explicar, é uma ideia. Eu concordo com você, eu também acho que, primeiramente, precisaria estudar um pouco mais para entender o que está ocorrendo. Aparentemente, pelos resultados, né? Você pega os resultados nossos, os resultados do Equador, o resultado do colega Alberto lá no Ceará, todos encaminham para a mesma direção, né? Então, pode ser uma alteração da estirpe fraca, é uma possibilidade, mas eu acho que é muito mais evidente a ideia de que as estirpes fracas elas não estão oferecendo uma boa invasão. E aí sobra espaço, porque esse é um dos mecanismos de proteção, né? A estirpe fraca tem que tomar, já está na literatura há muitos anos, a estirpe fraca tem que invadir por completo a planta para oferecer a proteção, né? Isso já foi relatado inúmeras vezes, né? Então, eu concordo com você, eu acho que tem que estudar um pouco mais o porquê. Nós temos que entender melhor o porquê. E para entender melhor o porquê, seria necessário selecionar novamente estirpes fracas do vírus do mosaico do mamoeiro e do vírus do endurecimento dos frutos do maracujazeiro. Mais alguma sugestão, alguma pergunta? Professor Jorge, Pois não, fala aqui, Almo, tudo tudo bem? bem? Que Prazer bom em que revê-lo, você está mesmo, aí. Prazer prazer é em revê-lo meu, mesmo que de forma virtual, prazer é meu também, Kelmo. tranquilo. Parabéns pela brilhante palestra, né? Como sempre, muito bom assistir uma palestra com o senhor. Realmente, a gente tem ainda o sonho de conseguir uma estirpe fraca aí para o maracujá, né? Para o CABMV, e não é fácil, não é fácil. Esse problema de concentração, de invasão é um pouco complicado, mas a gente espera ainda um dia poder voltar um pouco com isso aí. A gente pensou até em fazer um trabalho aqui, né, com o orientado Naso, e mesclar aí com a erradicação, com o Hogan, né, que com aquele trabalho lá que a gente fez lá, que o Danilo fez aí, a gente fez por aqui, deu um resultado até razoável, e talvez mesclar esses dois métodos de manejo aí resulte em alguma coisa. Mas é nada promissor, nada que a gente consiga estabelecer um controle de fato, né? Mas são ideias, né? Quem sabe a gente consiga. O maracujá aqui na Bahia, ele cresce muito rápido por ser muito quente, e esse crescimento a gente vê que até aí em Piracicaba a gente via que a baixa concentração nas folhas de ponteiro, né? Aqui é muito pior, porque o crescimento é muito rápido. O maracujá chega a crescer aqui no verão 8 centímetros por dia. E aí nas folhas novas realmente não tem vírus, né? Ou tem muito pouco. A estirpe fraca não consegue se estabelecer. Mas quem sabe um cultivo aí com estirpes fracas, com Hogan, obtém um resultado favorável, né? Naquele trabalho, aquele trabalho exploratório, se eu lembro de um produtor aqui que a gente conseguiu erradicar até o 6º mês, era um pomar com 60 mil plantas, e a gente ficou 6 meses aqui, erradicamos acho que 20 e poucas plantas, se eu não me engano, não lembro mais o resultado. Então isso já foi assim bem favorável. Talvez uma estirpe fraca associada a isso a gente consiga um resultado benéfico, aí, um resultado bem favorável lá no final. Claro que nunca vai conseguir o que se consegue com citros, né? Mas talvez um resultado bem satisfatório. Muito bom. Mais alguma questão, algum comentário? Oi, professor. Oi, professora Oi, Maria Cândida. Tudo Oi, bem? Cândida. Tudo bem, você?
Tudo jóia. Eu vim aqui prestigiar. Eu só queria agradecer a disponibilidade de sempre do senhor dividir com a gente os seus conhecimentos. Como o Kelmo falou, é sempre bom ouvir, recordar e sempre um conhecimento a mais nas suas palestras, viu? Só isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado. Não, como eu disse, foi bom para eu recordar também, porque eu já tinha esquecido um monte de coisa. Mas existe uma possibilidade, não possibilidade, uma linha, né, além disso que já conversamos, que poderia, quem sabe, dar uma luz, que é o seguinte. Deixa eu abrir aqui uma anotação minha, porque eu não quero esquecer de números. Eu comentei com vocês que muitos autores falam que a identidade do genoma do vírus para ter proteção tem que ser acima de 94%, 95%, 96%. Não tem um número preciso, porque também não existe nenhuma precisão quanto a isso. Não dá para dizer, porque só para vocês terem uma ideia, se você considerar 96%, que é o que muitos falam, a estirpe fraca do PRSV-W da abobrinha, que funcionou muito bem, com o a estirpe fraca e a estirpe severa, o genoma completo, tem 94% de identidade, ou seja, se você considerar esse número, não deveria ocorrer proteção. Enquanto que a proteção, como eu mostrei lá atrás, foi bastante alta. No caso do CABMV, o pessoal comparou alguns isolados, isso não premunizantes, e a identidade, isolados brasileiros, variou de 88% a 99% na capa proteica e 85% a 99% na proteína da inclusão. Isso entre isolados, independente de serem fracos ou fortes. No trabalho do Kelmo, a identidade foi de 97% entre fraco e severo. Então, acima desse mínimo aí que é estabelecido que seria o ideal para proteção. Aquele do Equador foi de 95,4% do genoma completo. E as estirpes fracas e severas que foram estudadas no Espírito Santo, na época que nós encontramos aquele possível presente, né? A identidade da capa proteica variou de 89% a 97%. Então, se a gente for levar em consideração esse número, casos positivos deveriam ter sido negativos e casos negativos deveriam ter sido positivos. Mas existe um trabalho de pré-imunização que é aplicado comercialmente na Europa e no Canadá para controle do pepino mosaic virus. É um potex vírus que não tem vetor e ele causa uma doença severa em tomateiro. Então, esse pessoal, alguns autores que estudaram esse tema, eles analisaram genótipos de isolados desse vírus de diferentes países da Europa, do Peru, do Chile, da América do Norte, e eles encontraram uma variabilidade muito grande de identidade da ordem de 78% a 96%. E aí eles fizeram um trabalho de seleção de estirpes fracas em função da origem do isolado, e depois eles fazem uma mistura de isolados para produzir o inóculo comercial. De tal maneira que essa mistura de isolados fracos oferece uma maior garantia de que pega um espectro maior dos isolados severos, isso se a gente estiver diante de uma quebra de proteção, baseada na identidade. Então eu fico às vezes pensando se nós não poderíamos, uma estratégia, se alguém for fazer isso um dia, né,
não estou dizendo que eu vou fazer, se a gente não poderia obter um conjunto de isolados do vírus, de diferentes regiões geográficas, fazer uma análise molecular dos genomas para ter uma ideia da variabilidade entre elas, né? E mesmo que a variabilidade seja baixa, quem sabe poderia se selecionar ou tentar selecionar estirpes fracas a partir dos isolados das diferentes origens e depois fazer combinações de 1, 2, 3, sei lá quantos isolados forem possíveis, para verificar se a inoculação de diferentes isolados fracos permitiria uma complementação da invasão sistêmica, né? Um complementaria o outro, de tal sorte que pudesse haver uma invasão mais robusta e, consequentemente, promover uma proteção. Mas essa é apenas uma ideia e a única maneira de saber se ela funciona, saber se vai errar ou não, fazendo. Não tem outra maneira. Na conversa do acho, não se acha nada. A única maneira de achar é fazendo. Se der certo, parabéns. Se não der certo, é mais um resultado negativo. Enfim, tem muitas coisas podem estar inerentes a esse vírus, né? Uma coisa interessante de chamar a atenção aqui, não sei também qual a importância que tem esse fator que eu vou comentar na proteção, mas nós olharmos, precisaria agora fazer uma avaliação mais ampla, porque tem muitos trabalhos de pré-imunização com outros vírus na literatura, mas é a origem evolutiva do vírus. Então, por exemplo, o vírus do mosaico do mamoeiro tem um trabalho da Austrália, já um pouco antigo, que eles sugerem, com base nos estudos do genoma, que eles sugerem que o vírus do mosaico do mamoeiro, estirpe mamoeiro P, ele é originário do vírus do mosaico do mamoeiro, estirpe watermelon. Então, já visto até que a estirpe watermelon não infecta mamoeiro, enquanto que a estirpe do mamoeiro infecta algumas cucurbitáceas, mas não causa dano. Então, pode ser que a estirpe do watermelon protegeu em abobrinha, a do mamoeiro não protegeu, embora o vírus cause uma doença extremamente severa, pode ser que essa evolução, esse pulo que ele deu, né, se essa hipótese for verdadeira, da abobrinha ou das cucurbitáceas para o mamoeiro, ainda não permitiu uma evolução, um ajuste adequado na planta, apesar de causar doença extremamente severa, prejudicar, mas na hora de invadir a planta, ele não invade como a estirpe watermelon invade a abobrinha. O mesmo raciocínio nós podemos lançar para o CABMV. O CABMV é um vírus originário de Caupi. A estirpe de Caupi pode ter pulado para o maracujazeiro a ponto de que, quando você vai inocular a estirpe do maracujazeiro no Caupi, não infecta. E quando infecta, é uma ou outra variedade com muita dificuldade. Então, pode ser também, do ponto de vista evolutivo, que esses dois vírus ainda estão num processo de adaptação, vamos chamar assim. É uma ideia, não tenho prova nenhuma disso que eu estou falando, pode até ser um absurdo, mas se for verdadeiro, é um problema inerente do vírus, que pode ser que não tenha solução através da pré-imunização. O vírus da tristeza dos citros, aparentemente, é um vírus que coevoluiu com a planta, porque, além do maracujazeiro, dos citros, de uma maneira geral, que ele infecta, ele pode infectar experimentalmente, com muita dificuldade, 2 espécies de maracujá. Mas isso nunca foi relatado na natureza, apenas experimentalmente.
Então, esse aspecto da origem do vírus talvez devesse também ser estudado com um pouco mais de detalhe para ver se faz sentido. Então, teria que estudar o entumecimento da haste do cacaueiro, onde a pré-imunização também vem sendo estudada há muitos anos e tem algumas dificuldades, entendeu? E outros exemplos de pré-imunização, tem vários, tem para vários vírus na literatura, tem vários casos de sucesso experimental e até de aplicação prática, né? Só que aqui, nesse nosso caso, o meu objetivo foi focar nos trabalhos feitos no Brasil. Professor, então fica aí a sugestão se alguém quiser embarcar nesse tipo de investigação. Esse trabalho que o senhor falou da origem do PRSV W, né, que muitos vieram do PRSV-W, eu acho que é um trabalho de 1990 e pouco, mas em 2002 eu vi um trabalho que eles também confirmaram essa hipótese da origem do PRSV vindo do W, né, ele primeiro, e acho que da Ásia, se eu não estou enganada, né, não é nem da... E eles confirmaram realmente isso. E na transgenia, eu não sei se posso fazer essa relação, mas na transgenia, inclusive, tem muito a ver essa questão, né? Eu lembro que eu estudei 2 trabalhos falando por que a transgenia deu certo no Havaí, porque tá isolado ali, a região é muito mais isolada, geograficamente falando, e por isso tem menor variabilidade de isolados, do que, por exemplo, eu não lembro outro país, eu não sei se foi China, que eles também testaram as mesmas, o mesmo tipo de transgenia, o mesmo local, e não funcionou por conta de ser uma região com mais movimentação, e isso faz com que tenha muito mais isolados e faça com que quebre a resistência. Então, o sucesso no Havaí, e isso não foi visto... Eu acho que na China, o senhor deve saber até melhor do que eu. É interessante, eu não sabia que tinha mais um trabalho. Eu não tenho acompanhado muito mais esses vírus, né? Mas vocês vejam, a pré-imunização para mamoeiro, na mesma época que nós trabalhamos aqui, também tinha trabalhos no Havaí e em Taiwan, e em nenhum dos lugares funcionou. E as interpretações foram semelhantes às nossas. Ou era quebra de proteção, ou era invasão incompleta da estirpe fraca, enfim. Né? Então, lá também, e ninguém retornou a esse trabalho. Né? Só que lá no Havaí eles conseguiram desenvolver um mamoeiro transgênico, né, como a Cândida mencionou, e aquele mamoeiro transgênico ele só funciona para a estirpe que deu origem ao gene da capa proteica para a transgenia. Quando eles inocularam o mamoeiro transgênico do Havaí, com isolados de diferentes países, inclusive do Brasil, houve quebra de proteção. Então, eles mostraram naquele trabalho uma especificidade da estirpe que foi usada para oferecer o gene da capa proteica para proteção. E esse caso aí de Taiwan, um tempo atrás, eu revisei esse assunto mais do ponto de vista da transgenia. Né? O que eles tiveram lá, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, o que eles tiveram lá foi o seguinte, a pré-imunização não funcionou, certo? Teve lá um trabalho dizendo que teve sucesso, mas não funcionou. Aí eles partiram para a transgenia. Fizeram um mamoeiro transgênico para o vírus do mosaico do mamoeiro estirpe melancia. Puseram no campo. Num primeiro momento, acho que até mais experimental, em Taiwan. Hein? Daí, um tempo, apareceu um outro potivírus, que eu não lembro o nome dele agora, papaya, leaf, alguma coisa. E esse potivírus, obviamente, não é nem quebrar a proteção, porque é um outro potivírus, não tem nenhuma similaridade de genoma, ou muito baixa, né? É um vírus diferente. Quebrou, não é que quebrou a proteção, começou a infectar. Aí eles resolveram fazer um mamoeiro duplamente transgênico. Eles fizeram esse mamoeiro duplamente transgênico
e depois de alguns anos, eles encontraram uma estirpe que sofreu uma mutação e que era capaz de quebrar a proteção da transgenia. Então, eu não sei se a transgenia lá em Taiwan está tendo algum sucesso. Há uns 2 anos atrás, ou talvez até menos, veio uma delegação aqui de Taiwan e nos visitar aqui no departamento, e eu perguntei para eles como que eles continuavam plantando mamoeiro lá em Taiwan. E ele me disse que continuavam plantando debaixo de um telado de 1 hectare de tamanho, como eu vi em 1993, numa visita que eu fiz lá. Ou seja, eles continuam sem um método permanente para controle dessa doença. Eu acho que o único lugar que tem um método permanente que está funcionando é Taiwan, Havaí com essa transgenia. E nós, e aqui no Equador, que sabemos fazer eficientemente bem o manejo da doença pelo rogue. Ô, Cândida, você podia também trabalhar com pré-imunização, hein? Campo eu tenho aqui, né, professor? Então. Uma ideia, né? Não é uma má ideia. Tudo bem. Fora o mamão, né, professor? Que a gente já discutiu que seria uma hipótese, né? Não resta dúvida. Bom, eu acredito que não tem mais nenhuma pergunta, então eu queria agradecer, professor, pela excelente palestra e pedir para o senhor dar um stop share, só para tirar o compartilhamento, que a gente queria fazer uma foto com todo mundo. Isso, perfeito, obrigada. Agora eu queria pedir para todo mundo que puder abrir a câmera, fazendo um favor, só para a gente fazer um registro com todos os participantes. Aline, quando... prazer em falar com você, hein? Igualmente, professor. Muito bom falar com o senhor. Aline, quando você tirar, avisa a gente, fazendo um favor. Ó, vou tirar agora, porque eu tentei uma vez e ficou ruim. Novamente, por favor. Ok. Muito obrigada. Bom, essa gravação, o que vocês normalmente fazem com ela?